que jogo do Zé mais uma vez e que jogo do Barreal. Acho que 4 milhões de dólares tá ficando barato, viu, Jordão? Com certeza, tá ficando barato. O Álvaro Barreal ontem ele chegou ao seu 7º gol com a camisa do Santos Futebol Clube e ele também se aproxima agora do top 10 artilheiros estrangeiros do Peixe. O Álvaro Barreal precisa de apenas mais 3 golzinhos, ele figura no top 10 artilheiros estrangeiros do Alvinegro Praiano. E eu tô até achando agora, Marcão, falar sobre o Zé Rafael é quase chover molhado. Porque o que o Zé Rafael tem jogado de bola, até mesmo em derrotas ou empates do Santos, é brincadeira. Ele evoluiu demais, demais mesmo, fisicamente falando, tecnicamente falando, ele sempre foi um excelente jogador e ele consegue trazer uma segurança maior na saída de bola do Santos. Eu vejo que o Zé Rafael, quando ele consegue participar mais do jogo, quando ele consegue ali ser o primeiro aquele armador mais recuado da equipe, eu vejo que o Santos consegue sair com uma tranquilidade maior. Zé Rafael traz muita segurança. Observo também uma boa partida dos nossos laterais ontem. Eu vejo que o esquema de jogar na pressão e no erro do adversário valorizou muito a força de vontade e a disposição tanto de Igor Vinícius quanto de Escobar, que foram para cima, conseguiram antecipar belíssimas jogadas e armar contra-ataques para o Santos. Então, eu acho que ontem, Marcão, é difícil você falar quem do 11 inicial não atuou bem. Eu vejo que o time todo estava bem postado e muito bem compactado. Jordão, vamos aos números da vitória do Santos por 3-1 ontem na Vila Belmiro. O Santos que chegou a 31 pontos no Campeonato Brasileiro. Vamos aos números desta vitória mais do que importante do Peixe ontem na Vila Belmiro. Olha, para 13 mil torcedores, Jordão. Público muito pequeno na Vila Belmiro para uma renda de aproximadamente R$600 mil. Jordão, os números desta partida, dessa vitória maiúscula do Santos, 3-1 na Vila Belmiro. Ganhar é bom, ganhar do Corinthians é muito melhor, Jordão. É muito melhor, e um 3-1 para o Santos Futebol Clube em cima do seu rival de Itaquera, de certa forma ficou barato. Isso porque o Corinthians conseguiu apenas uma estatística superior à do Santos, a posse de bola. O Corinthians teve 62% de posse de bola contra 38% do Santos Futebol Clube. No entanto, o Santos finalizou 19 vezes contra 5 da equipe corintiana, tendo acertado 5 vezes a bola no alvo contra apenas uma do Corinthians. Chances claríssimas de gols criadas, uma para cada lado, e com relação a escanteios, o Santos foi superior. Foram 5 escanteios para o Santos contra 4 do Corinthians. Tá aí, ó. Os números da partida mostram até uma posse de bola pro Corinthians no segundo tempo maior, né, Jordão? O que acaba, de alguma forma, ali mostrando que o Corinthians teve maior controle de bola. Mas eu acho que isso acaba acontecendo porque o Santos conseguiu fazer 3-0 muito cedo. E aí deu campo para o Corinthians acabou tendo ali maior controle de bola especial no segundo tempo. Mas as finalizações mostram um pouquinho do que foi o jogo. 19 para o Santos, 5 do Corinthians. O Brasão, Jordão, foi um espectador no primeiro tempo. Já no segundo tempo teve um pouco mais de trabalho. O Santos muito superior ao Corinthians, na minha opinião. E digo mais, Jordão, se o Santos tivesse mantido, né, a mesma intensidade, eu sei que não é fácil, Jordão, porque o Santos jogou com altíssima intensidade no primeiro tempo. Se o Santos não tivesse pregado na segunda etapa, ou tivesse jogadores no banco de reservas que pudessem entrar mantendo o mesmo nível, eu acho que ontem poderia até acontecer uma goleada histórica na Vila Belmiro, viu, Jordão? Ah, com certeza, sem dúvidas. Isso porque o Santos ainda no primeiro tempo teve pelo menos outras 2 chances de gol. Eu lembro de uma que o Benjamin Rolezer ele faz um passe pro Lautaro Dias, que ele acaba tentando uma conclusão com a perna esquerda e a bola acaba batendo na rede do lado de fora. Teve uma outra ocasião que o Benjamin Rolezer ele conseguiu encontrar um passe, salvo engano, no Guilherme, e aí o Guilherme não conseguiu ter um bom aproveitamento na sua conclusão. Fora também os ameaços no quesito da roubada de bola. O Santos ontem teve 2 cobranças de falta vindas após uma roubada de bola muito perigosas. Teve uma que o Álvaro Barreal acabou batendo fraquinho, colocou praticamente nas mãos do goleiro Felipe Longo, e teve uma outra que passou bem perto também do Benjamin Rolezer, cobrando ali, buscando justamente o ângulo oposto do Felipe Longo. Então o Santos ontem criou o suficiente para conseguir uma goleada histórica já no primeiro tempo. Faltou ali um pouquinho de precisão, ou também, claro, não dá para tirar o mérito do Felipe Longo, que em alguns momentos da partida ele saiu bem do gol, ele conseguiu, por exemplo, em escanteios se posicionar muito bem. Então eu vejo que o Santos fez um baita de um jogo ofensivamente falando, e parece
que o Vojvoda treinou, tanto na sexta quanto no domingo, com relação a finalizações a gol e também as bolas paradas, deu resultado. Porque o Santos não marcava um gol de escanteio em que a bola é cruzada e alguém cabeceia direto pro gol desde aquela partida contra o Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista, aonde o Guilherme cobra um escanteio na cabeça do Tiquinho Soares e ele guarda para as redes. Então estamos falando de 6 meses que o Santos Futebol Clube não conseguia fazer um gol de bola parada e ontem conseguiu novamente. Tá aí o Thiago Jordão. Vamos ouvir o que disse Juan Pablo Vojvoda sobre Souza e a disputa na lateral esquerda, Souza e Gonzalo Escobar. Vojvoda disse e falou tudo após o jogo, a vitória do Peixe por 3-1 contra o rival Corinthians. Vamos ouvir o treinador do Peixe, o professor Juan Pablo Vojvoda. Vamos ouvir. En cuanto a estos dos jugadores en particular, la concurrencia entre Escobar y Souza es muy leal, me gusta en ese tipo de concurrencia. Tengo en los laterales, en todo Chimi, ¿no? Más en esa son concurrencias importantes, ¿no? En lateral derecho con Mike y Igor, y está Germón ahí que está con vontade y ha jugado en sub-20 y va a voltar a jugar, y preciso dele también. Y el lateral de izquierdo, bueno, uno con características similares, más uno con una cosa y otro con otra, con un joven como Souza, con la vontade de crecer y que él puede entrar y reemplazar tranquilamente a Escobar, y Escobar bueno, vocês asistieron el juego de hoy de él, ¿me entiendes? Defensivamente contagia, y eso me gusta. Bueno, entonces, en cuanto a William Arao, bueno, desde que yo llegué he tenido una conversa con él, entonces digo, él estaba con esa ansiedad de lógica, bueno, han contratado a William Arao, un jugador importante, y estaban muchas veces cobrando de él, y por qué no joga. Digo, você fique tranquilo, você debe treinar, continuar treinando, ponerse bien, cuando esté ya bien, la oportunidad va a estar. Entonces, bueno, hoy tuve unos minutos para jugar, respondió también. Entonces es una opção mais que temos aí no meio do campo. Tá aí, Jordão, o treinador Juan Pablo Vojvoda confirmando que o Ilharão vinha pedindo para jogar. De um lado isso é positivo, né, Jordão? Porque mostra que o Arão não tá acomodado, ou seja, muito se falava que o Arão estava ali sentado no contrato, o Juan Pablo Vojvoda mostra que não. Pelo contrário, o Ilharão tá querendo jogar, tá querendo ter minutos, e ontem soube aproveitar muito bem. E um outro ponto é sobre a disputa na lateral esquerda, Souza e Gonzalo Escobar. Escobar foi muito criticado ao longo dos últimos dias e ontem fez uma grande partida. É aquilo que a gente costuma dizer, Jordão, para elogiar o Souza não precisa desqualificar o Gonzalo Escobar. Temos 2 ótimos laterais pelo lado esquerdo, Jordão. Exatamente. E o que eu mais gostei dessa fala anterior do Juan Pablo Vojvoda é uma coisa que de fato acontece. Ele falou sobre a disposição e a qualidade defensiva do Escobar contagiar os próximos. E é um fato. O Gonzalo Escobar, com toda a raça que ele tem, toda a forma de jogar que ele se propõe ali, em respeito à camisa do Santos Futebol Clube, certamente contagia, sem dúvidas, os seus companheiros de equipe. E com relação ao Ilharão, ontem eu fiquei surpreso com a entrada do Ilharão, confesso, porque quando o jogador ele fica um tempo muito fora, principalmente se tratando de um problema na panturrilha que ele teve há uns meses atrás, o jogador às vezes ele entra com o pé no freio. Ele não chega com uma intensidade tão alta na partida. E ontem eu vejo que o Ilharão ele entrou bem, conseguiu desarmar, conseguiu inclusive marcar o Rodrigo Garro, que era um jogador muito difícil de ser marcado, assim como o Memphis também é um jogador de muita qualidade técnica, e eu vejo também que o Ilharão ele preencheu bem o espaço. O Santos, em dado momento do jogo, estava praticamente cedendo o campo para o Corinthians. O Corinthians conseguia trabalhar a bola, girar um pouco ela com a qualidade dos jogadores que tinham entrado. E quando o Ilharão entra, ele consegue ali pelo menos dificultar as ações no setor do meio de campo do Corinthians. Então, eu vejo que positiva a partida do Escobar, um chupa-haters, com todo respeito para quem estava descascando e acabando com a vida do Gonzalo Escobar. E que bom que o Ilharão ganhou essa minutagem e que ele seja titular no próximo jogo. Tá aí o Thiago Jordão, aqui no canal Varanda Futebol Debate. Juan Pablo Vojvoda também falou sobre a bola aérea. O Santos voltou a fazer gol de bola aérea e foi com ele, hein? Zé Rafael.
Vamos ouvir o que disse o treinador Juan Pablo Vojvoda. Bueno, en cuanto a la bola aérea, hay que mirar o copo medio lleno y medio vacío también. El medio lleno es que abrimos un placar en una partida importante a través de una bola parada y que con una boa ejecución y con un buen anticipo ahí de ser Rafael. ¿Sí? Habíamos, bueno, preparado eso también en cuanto a la bola parada. Entonces ahí veo o copo medio lleno. En cuanto a que recibimos un gol y una situación muy clara de Corinthians en pocos minutos, es algo para corregir, para falar, para analizar por vídeo y treinar y estar atentos con esa situación también. Voy a trabajar en eso, junto con jugadores, por supuesto. La otra pregunta era, nada más. No, bueno, siempre es bom. Ganar en casa, ganar en Brasileirão es bom. Ganar un clásico suma também ainda mais. Sempre bom. Ganhar um clássico soma ainda mais. Palavras de Juan Pablo Vojvoda. Ô Jordão, bola aérea. 2 pontos importantes. Vimos ali o Álvaro Barreal sendo praticamente o dono da bola parada. Isso é um ponto importante. Tínhamos ali em outras partidas, ora Guilherme, ora Roleiser batendo escanteios, o que talvez não era legal. Ontem o Barreal foi o dono da bola parada. E também a importância do Zé, né, Jordão? Em 2 bolas aéreas ali, uma sai o gol do Zé Rafael, outra sai o pênalti. Portanto, eu acho que a evolução do Santos na bola parada está muito ali com o Barreal na cobrança e também com um ótimo posicionamento e a inteligência de Zé Rafael, que ontem, olha, jogou literalmente de terno, viu, Jordão? E quando a gente observa, inclusive, nessa situação do Juan Pablo Vojvoda na bola parada, o Zé Rafael ele ficou com o mapa de calor dele central ali, bem próximo da primeira trave. E o Zé Rafael ganhou todas as disputas pelo alto que ele teve na partida, seja na defesa ou seja no campo ofensivo. Então é um masterclass também do Zé Rafael, que ontem a gente brincou na transmissão, que inclusive lembrou o Renatinho, nosso grande ídolo, e o Álvaro Barreal é aquilo que eu lembro que nós também falávamos, Marcão. A gente sempre comentou, olha, o Santos tem que definir quem é o batedor. Não adianta você ficar Guilherme do lado esquerdo, do lado direito é o Roleiser, aí depois vira tudo, aí o Guilherme vai bater, depois vem o Barreal, aí depois vai eu. Não, define. Quem que é o cobrador? É muito melhor você ter um cara ali definido, porque quem tá dentro da área sabe como vai vir a cobrança. Porque quando o Roleiser bate, ele joga a bola um pouco mais forte. O Guilherme, quando ele bate, muitas vezes a bola não pega uma altura muito bacana. E o Álvaro Barreal, eu vejo que a característica de cobrança dele é colocar curva na bola. O gol do Santos faz uma curva ali por fora, por dentro, melhor dizendo, e o Zé Rafael consegue completar de cabeça no primeiro pau. Então, eu vejo que o Álvaro Barreal, ele é o melhor batedor de escanteios do Santos. Cobrador de faltas, eu ainda não defini uma opinião sobre quem eu prefiro para ser o nosso cobrador oficial. Agora, com relação à bola aérea defensiva, ontem o Santos tomou um gol, é um vacilo, claro, eu olhei melhor o replay, ninguém prestou atenção no Ranieri conseguindo se desvencilhar da marcação, e teve uma outra oportunidade também do Gustavo Henrique, que se ele coloca o 3-2 ali no placar, teríamos muita emoção até o final do jogo. Então, só corrigir esses erros, porque eu acredito que no campo ofensivo o Santos ontem, se continuar dessa mesma forma, consegue apresentar perigo nesse jogo aéreo.